Boa noite, bem-vindos ao Fala Campeão, talk show aqui da Rede 98. E hoje com imenso prazer, que a entrevista foi tão boa que a gente faz bis. Nós estamos falando aqui com o nosso Henrique Portugal. Fala que atleta olímpico e músico nunca é esse, tecladista do Skank. A banda que sempre vai existir na memória de nós mineiros. O Skank continua. E o Henrique me deu o prazer já da gente bater um papo. Quando Fala Campeão era só o canal do YouTube. Só que além da entrevista ter sido tão boa, lá era mais curto. E aí a gente falou, não, agora que nós estamos aqui na rádio, nós estamos na Rede 98, estamos na televisão, o papo é excelente. O Henrique é amado pelos mineiros e idolatrado pelos cruzeirenses, um pouco mais do que pelos mineiros em geral. E a gente falou de música, de inovação, de futebol, e foi tanta coisa que ficou para trás que a gente hoje vem bater um papo de novo. E quero te agradecer, que eu sei que Prazer. No meio dessa agenda sua turbulenta, que eu acompanho ela, né, você tirar um tempo para estar aqui conversando com a gente novamente agora, direto dos estúdios da Rede 98. Obrigado, Henrique, um prazer estar aqui com você. Pô, e eu já estava ansioso, porque a gente falou e muita coisa aconteceu, né? Esse ano é interessante, nós estamos falando em 2023, né? Porque senão daqui a pouco assiste daqui um ano e não sabe a referência. Tá uma correria danada, é o primeiro ano pós-pandemia de forma oficial, né? E eu vejo que as pessoas estão tentando, de certa forma, recuperar do tempo perdido, mas eu acho que é isso mesmo, muitas coisas legais acontecendo. Você que criou toda a história e pavimentou, né, o Cruzeiro voltar a ser um time grande, né, depois daquela tempestade, né? Eu falo que foi a tempestade perfeita, assim, que você pegou ela toda, conseguiu sobreviver. Tudo né? junto. Impressionante. Eu gosto de falar, gente. Rebaixamento. Campeonato com menos 6 pontos. Com menos 6 pontos. Sem cláusula guarda-chuva. Cláusula guarda-chuva que é relação a cláusula financeira. Porque recebia. Antes os clubes jogavam a Série B com recurso financeiro da Série A. Impactou ali uns 70, 80 milhões para Exatamente. Pandemia. E um caos, antes de você, um caos interno, né? Eu falava, o clube de futebol sem futebol. Cara, inacreditável. E você conseguiu organizar isso e criar uma solução viável. Falo toda vez, parabéns. Obrigado. Pela solução que você encontrou. E eu, com essa história do Skank ter parado de fazer shows, né? O Skank continua nas plataformas, está por aí. A gente ainda vai lançar o show do Mineirão, a gravação do Mineirão, tá quase. Na verdade já está pronto, a gente está no burocrático para resolver. E eu com a minha história pós-Skank, né? Assim, que eu sempre gostei de fazer outras coisas. A gente está falando aqui de estatística. Na última gravação eu ganhei de presente. Na verdade, eu forcei que ele me desse um livro. Achei o livro sensacional, que fala sobre estatísticas de várias coisas. Uma delas é estatísticas nos esportes. Tem muita coisa pra gente falar. Não, tem coisa demais. Agora, eu tô feliz com uma coisa que eu já te falei. Hoje a gente tá falando, além de meses de diferença, vários quilos a menos. Tá se cuidando melhor agora, hein? Tô gostando de ver. Carreira solo tem que ser magrinha. Não, é brincadeira. Porque, na verdade, a vida de artista, ela tem uma coisa que é interessante. Assim, eu tenho falado muito com amigos que me perguntam. Primeiro, é uma vida extremamente solitária, porque a gente está sempre perto de muita gente, mas pessoas que a gente não conhece, mas normalmente pessoas carinhosas com a gente, né? Mas que você tem pouca proximidade. Tem pouca proximidade, a gente espera muito, né? Fica muito tempo esperando em hotel, muito tempo esperando em camarim. Aeroporto. O Léo Jaime fala uma frase que eu adoro. Ele fala assim, Henrique, eu não cobro cachê para fazer o show. Eu cobro cachê para esperar no hotel, esperar no aeroporto, esperar no camarim. Traslado. O show é a melhor parte, né? O show é divertido, cara. O show a gente se diverte, é uma coisa gostosa. Quer dizer, obviamente isso é uma brincadeira dele, mas essa é a vida de artista. Então, eu estou procurando fazer coisas que eu possa ter vida social. Possa encontrar com os amigos, trabalhar mais durante a semana, né, adquirir muitos conhecimentos na música. Eu até falo muito isso, a música me deu muita coisa, agora está na hora de eu devolver para a música uma parte desse conhecimento, ajudar as próximas gerações, informar, né, estruturar alguns projetos que possam ajudar as pessoas que querem viver de arte. Eu acho que nós do Skank somos uma grande prova que é possível viver de arte no Brasil. Então tem algumas regras, alguns conhecimentos que precisam ser passados e eu estou exatamente montando uma rede com algumas instituições que vão exatamente propiciar facilidades para quem realmente quer viver de arte no Brasil.
Legal, e você vai falar disso, que a gente vai falar desses projetos de inovação que você sempre teve envolvido, tem que falar um pouquinho de futebol, é claro, mas eu quero pegar um gancho que você falou do Léo Jaime e de projetos musicais, que eu acho bacana, e eu pude ir, é esse projeto que você desenvolve com a Solar Big Band, né? A vez que eu fui no show, tava com o Leone e Tony Garrido. Aliás, Isso. Leone, com quem você grava bastante, foi seu primeiro single, foi com o Leone, e eu sou fã, confesso, das letras. Também sou, já falo isso com ele sempre. E dele, né? Um prazer. Como é que tá tocando aí esse projeto da Solar? Outro dia teve em São Paulo, no Teatro Unimed, que eu fiz 3 noites acompanhei. lá em São Paulo, foi ótimo, muito legal o convite do Simoninha, muito bacana. Peguei a Solar Big Band, para quem não conhece, é uma realização minha. Eu sempre gostei dessa história de metais, das big bands, que sejam as bandas de música mesmo. Minas Gerais tem muita banda de música. Eu passei minha infância escutando aquilo, entendendo a potência que era aquela história de muita gente tocando metais. E eu desenvolvi esse projeto, que na verdade é um grande baile, né? Eu falo que é o baile do HP, né? Mas Solar Big Band é alegria, pelo próprio nome, diz, uma festa tocando música brasileira, músicas conhecidas e músicas internacionais que eu gosto também, mas com arranjos de Big Band. Então, fiz em São Paulo 3 noites, já fiz alguns aqui em Belo Horizonte, eu acho que uns 4. Eu acho que esse ano, se tudo der certo, ainda faço mais um. Então nós vamos nele. Então, e o disco está pronto. E em breve, Henrique Portugal e Solar Big Band em todas as plataformas digitais. E esses projetos aí solo, além do Leone, também já vieram alguns outros depois, né? Falando de realizar os sonhos, né? Eu gravei com o Frejá. Frejá é um lorde, né? Uma referência também do rock nacional. E uma composição que eu tinha feito com ele há 20 anos atrás, que estava na gaveta, a gente tinha esquecido, que a música se chama A Chuva, eu, Frejá e Mauro Santa Cecília. Gravei com Marcos Valle, um ídolo total. A música é linda, cara. Inclusive eu encontrei com o filho dele ontem, Daniel, lá no Rio. Super bacana também. Marcos Valle está fazendo 80 anos, um cara assim... Como é gentil, né? E como a gentileza gera gentileza, né? Gravei também com... Você falou do Leone, gravei com o Gustavo Drummond, que é um cara aqui de BH, sensacional, super... ama, respira música. Com Marcelo Tofani, que é um cara da geração nova, que era do Rosa Neon, junto com a... Agora eu falei o nome. Mas, então assim... Tudo no Spotify já? Tudo no Spotify. Marcelo Tofani era do Rosa Neon junto com a Marina Sena. Ah, sim. E aí, tudo no Spotify já liberado. Eu acho legal, assim, essa parada do Skank, né, que a gente fala. A gente parou de fazer show, o Skank continua aí nas plataformas e tal. Deu mais tempo, né? Deu mais tempo de cuidar do corpo, deu mais tempo de realizar alguns sonhos. Isso é legal, às vezes, você imaginar que a sua vida pode mudar, pode pivotar, né, que a gente fala, né? Você pode mudar completamente a sua forma de se relacionar com o trabalho. E eu sei muito bem disso, porque eu já fui analista de sistemas de multinacional, larguei tudo para realizar o sonho de ser artista. E agora com o Skank acabando, parando e tal, agora eu mudo de novo. Falo assim, não, agora eu quero voltar a fazer coisas durante a semana, para quando eu quiser fazer shows nos finais de semana, mas quando eu quiser ficar em casa. Curtir os filhos, a esposa, encontrar com os amigos, ter uma vida social mais normal, né? O artista é todo ao contrário, né? É igual o jogador de futebol, né? Trabalha final de semana, trabalha domingo, trabalha sábado. Porque todo mundo acha que a vida é fácil, né? E aí não tem noção fácil, do dia a dia, né? Porque a gente fala, a gente descansa segunda e terça. Tá bom, a gente pode até descansar, mas o mundo não para. Então não é a mesma coisa. O telefone não para de tocar e é aquilo. Até para você ir no shopping não é uma coisa normal, né? Não tem uma paz que é positivo. Todo mundo quer ser reconhecido e quer ter isso, mas exatamente. Não é normal, né? Então acaba que, é o que você falou, o desligar 100% é difícil. Né? Não tem. Então, estou procurando exatamente fazer isso. Ter um novo jeito, enxergar as coisas de uma nova forma, com esse grande conhecimento que eu adquiri durante tantos anos, usar isso. Falar assim, onde é que tem uma dor aqui a gente estava falando sobre música, né? No futebol, né? Por que isso não anda? Por que isso não funciona? Música no carnaval é um projeto que eu tenho também, para ajudar os blocos de Belo Horizonte. Até porque os blocos aqui são grandes. Aliás, tem um bloco famoso que é a música do Skank, o Pacato Cidadão. O Pacato Cidadão, exatamente. Né, eu estou com um projeto, se tudo der certo, de gravar as canções dos blocos de Belo Horizonte para o carnaval. Legal. Uma coisa muito legal. Eu acho assim, o carnaval de Belo Horizonte se transformou numa coisa muito grande, né?
Mas para que ele tenha longevidade, ele precisa se estruturar. Porque aquele movimento inicial, vamos nessa, vamos, isso o carnaval já ficou grande demais. Se não estruturar, a tendência é virar uma bagunça. Concordo. Como tudo no mundo. Não, e vamos ser objetivos. Embora ainda seja um grande carnaval, mas nem tem a dimensão do que foi, por exemplo, o Carnaval de Salvador durante muito tempo. Eu tô com 41 anos, mas eu com 20, o sonho de todo mundo era ir pro Carnaval de Salvador, era difícil até comprar. Que sofreu também desse gigantismo. Exatamente. Hoje já não é a mesma coisa. Mudou, a geração mudou e você tem que se preocupar com isso. Uma geração, normalmente, é muito interessante falar isso. Eu não sei qual que é a longevidade, por exemplo, de um jogador de futebol, em termos assim, falando de estatística, né? Quanto tempo um jogador consegue ter um auge. Na música, esse auge em termos de criatividade, de relevância de nome, ele dura de 7 anos, mais ou menos, essa relevância. E as carreiras, no momento máximo... Aí você vê a loucura, vocês ficaram 30. Não, a gente é totalmente fora da curva, assim. Comparando e abusando, já me achando assim, o cara, né? Assim, brincadeira, hein? Mas é o conceito que o Cristiano Ronaldo desenvolveu de você se reposicionar dentro de campo para você ter uma longevidade, que o Messi fez também. E que alguns outros jogadores, que no tênis, eu sei que você gosta muito de tênis, que o trio, né? Djokovic, Nadal e Federer, foram mudando o seu posicionamento, seu jeito de jogar para adquirir longevidade. O Skank fez a mesma coisa. A gente começou de uma forma, trabalhamos ali, sei lá, uns 7 anos, muito voltados para a referência jamaicana. Depois fomos para um outro lado completamente diferente, mais inglês, uma coisa mais rock, mais psicodélica. E nos álbuns finais, a gente começou a fazer uma mistura. Então, esse reposicionamento para que você tenha longevidade. Porque o Skank é basicamente lançado com uma banda de reggae, né? Que muita gente enxergava. Exatamente. Agora é curioso você falar isso, você sabe que eu adoro música e leitura. E eu estava lendo a banda que eu mais gosto do mundo de infância é a U2. E eu li o livro do Bono, Surrender, que ele vai contando as 40... Não sei se você chegou a ler. Um dia eu vou te dar este presente também. Ele conta... Você me deu o Robert. 40 canções, ele vai contando as histórias das canções e às vezes a dificuldade para escrever naquele momento, a crítica, como que ele recebia. E eu parei para ficar pensando agora que começou aquele... E a gente gosta de evento também, o Sphere, em Las Vegas. O U2 que lançou. E eu fui ver outubro, novembro e dezembro. Eles fizeram assim, por mês, 12, 15 shows. Falei, gente, como é que uma banda consegue tocar na mesma cidade 15 vezes e lotar as 15 vezes, 3 meses seguidos, e já abriram mais datas para janeiro e fevereiro. É uma loucura isso, é uma loucura. Você sabe que essa é uma das coisas que eu falo muito e que eu penso em fazer daqui para frente, que é, por isso que a Solar Big Band casa muito com isso. E acho que aí a gente que gosta de futebol, a gente está falando sobre a agenda de futebol aqui, deveria ser pensado dessa forma. As pessoas, por exemplo, que estão... U2 faz shows em Las Vegas, né? Las Vegas é uma cidade totalmente estruturada para isso. Então, mesmo que a pessoa esteja lá e não tenha o ingresso para o U2, existe uma rede. Se você aluga a suíte principal de um hotel lá, que seja o Caesar lá, e tal, onde é que tem o teatro, onde é que a Sphere no Venetian. Isso, estou falando porque o Elton John toca no Caesar, a Celine Dion, o teatro foi construído para Celine Dion. Eu até fui num show do Elton John lá, ele fala assim, eu sei que esse teatro foi construído para Celine Dion, mas esse mês ele é meu. Então assim, se você está numa suíte maravilhosa, o hotel chega e fala assim, pô, você alugou nossa suíte, toma aqui 2 ingressos pro show. Então assim, tem uma estrutura que se reabastece. Uma sinergia entre os setores. Retroalimenta. Escapar do restaurante, eles já te mandam para um também. Isso, então por que eu falo isso? Hoje, os adultos que estão em relacionamento estável, normalmente acima de 30 anos, 35 anos, têm muita dificuldade de ir a lugares diferentes. Porque o entretenimento no Brasil, de uma forma geral, ele ainda é pouco estruturado. Então, a minha ideia, quando eu falo da Solar Big Band e de devolver um pouco para a música o que ela me deu, é exatamente fazer mais isso. Eu acho que essa parte de composição, de ter uma banda que tem um êxito muito grande, essa parte eu já fiz. Agora eu quero fazer entretenimento. Me divertir, chamar amigos para estar no palco, fazer shows legais, músicas que as pessoas possam participar, entendeu? Que possam cantar comigo. Você sabe cantar essa? Então tá, sobe aqui. Né?
Então, assim, e fomentar, às vezes, até não só os outros, os mineiros, né? Igual você também sempre gostou de fazer, colocar para cima, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar um circuito que ele se retroalimente, que igual Las Vegas é. Isso lá funciona. E eu já fui lá algumas vezes, exatamente olhando assim, eu falei, cara, que legal, isso alimenta isso, que funciona isso, né? Então, eu quero fazer isso, é isso que eu tenho feito, eu tenho montado, em volta de mim, com o meu conhecimento e parceiros, obviamente, um ecossistema de proteção de direito autoral. Hoje eu sou o representante da Abramos, que é uma das entidades debaixo do ECAD, em Minas Gerais. Para quem não sabe, o ECAD... que cuida muito bem, apesar de que as pessoas reclamam muito, cuida muito bem do dinheiro que é arrecadado. Né? Quando o artista sabe, ele recebe o dinheiro, entendeu? É uma entidade que administra, se não me engano, em 2023, 1,3 bilhão de reais. Olha. Entendeu? É um volume, obviamente para alguns outros setores não é um número significativo, mas isso é só uma parte dos direitos que são gerados no Brasil com relação à música. E até porque tem muitos autores que não são cantores, né? Então é uma forma deles serem remunerados também. Exato, por isso que chama direito autoral. Esse direito é muito mais para o autor, compositor do que para o intérprete, que são os artistas que cantam e executam as músicas. E tem compositores, assim, embora o Skank, a maioria foi autoral, o U2 é autoral, mas pega um sertanejo que é o boom hoje, pouquíssimos hoje compõem, né? Já foi a época lá do Mirosmar, Zezé de Camargo, que compunha. São exceções. Acho que os nossos mineiros, Vitor e Léo, compõem a maioria das suas músicas, mas o resto, hoje, a maioria é o tal do compositor profissional, né? Tem alguns caras muito conhecidos, vou falar de pessoas clássicas, por exemplo, Frank Sinatra. Ele nunca compôs nada. Elvis Presley. Também nunca compôs Michael nada. Bublé, que eu adoro, compõe muito pouco. Isso, compõe mais tem algumas coisas boas, muito boas, né? Home, por exemplo, é dele, aquela música, né? Dele com a filha do David Foster. Everything é dele também. Então, assim, as outras coisas... E é assim que a indústria funciona. Você tem várias pessoas que te apoiam para que tenha um resultado maior. Você, na verdade, é ali o capitão, ali a referência dentro de um ecossistema que vai se retroalimentando. Então é isso que eu estou fazendo, essa parte do direito autoral, a parte de financiamento de artistas, que é a Stream, que eu falei da outra vez, que está caminhando, a gente já tem um fundo. É com o seu Jorge, não é? Não, lá na Stream eu tenho de sócio o Condzilla, o Mano Brown, o Henrique Juliano, um fundo que é de um primo do Sorocaba, né? Tem o Caco, que é do NX0. Então, só pessoas que gostam de tecnologia sabem que hoje em dia é possível você criar um volume de informações suficiente para você fazer uma análise de risco para investimento. É igual no futebol hoje, né? A gente está falando que o beisebol tem 100 anos de estatística, o futebol mundial tem 10. Mundial talvez um pouco mais, né? Mas assim, brasileiro não tem dúvida que é 10. Mas... no máximo. O PVC que estreou isso há muitos anos atrás, falando... de estatística e tal. Então, a partir desses números, você consegue fazer análise de risco que mitigam, né, o risco de investimento, no caso do futebol, num jogador, no caso da música, num novo projeto de algum artista. Então, você começa a trazer para o entretenimento e para o mundo artístico métricas que são do mercado normal. Legal. Que é do mercado industrial. Igual eu falei, se eu pegar, vou trazer um show do YouTube para cá, para o Mineirão, você vai analisar e falar para mim... Talvez não seja legal no Mineirão, é bom no Aliança, se não for... Você vai Essa pegando, é uma parte que eu também estou nela. O algoritmo cruza tudo. Na verdade, a gente faz... Na verdade, é muito interessante isso. Pelo menos eu amo isso, viu, gente? Eu falo aqui porque eu amo. E eu acho importante esclarecer, porque a gente já conversou antes e eu te conheço bem, mas o Henrique tem essa formação de tecnologia e ligado à inovação a vida toda. Foi do conselho até do Cruzeiro de Inovação e gosta de fazer parte do Conselho de Administração de Empresas, fez curso disso aqui na FIENC. Então, só para contextualizar, né, para você voltar na pergunta. Essa questão dos shows, então, é uma das coisas que você está desenvolvendo? Porque na verdade é o seguinte, todo artista aí, se você começar a pensar em toda pessoa que é referência, no caso de artistas da área musical, se você tem, eu falo que é o tripé. Tem um artista que vende ingresso, tem um artista que vende play em plataforma de streaming e tem um artista que vende like. Então, se o cara tem uma rede social muito forte, entendeu? Isso chama atenção para a música, mas nem sempre quando o cara tem uma rede social muito forte, ele é vendedor de ticket de show. Uhum. Então, o jogador de futebol, às vezes ele é muito midiático, nós temos alguns exemplos, né?
e que às vezes em campo, em termos estatísticos, ele não rende tanto. Não entrega tanto mais. Não entrega tanto. E aí você começa a entender se vale a pena. Se o cara é muito midiático, às vezes é legal manter ele no elenco, por outros motivos que não é o futebol. Claro. Mas aí você tem que protegê-lo, né? Então, é legal começar a pensar isso. Então, quando você fala a gente chama isso de predição. Predição de venda de ingressos. Dá para fazer com futebol também. De vendas de ingressos de shows. Aí é muito baseado. Esse artista já esteve nessa cidade. Existe algum artista que é parecido, que esteve aqui recentemente? Há quanto tempo que ele não tem uma música tocando no rádio? Quantos sucessos ele tem? Qual tipo de público que você está chamando? É melhor fazer um show desse na Zona Sul, na Zona Norte? Ticket médio. O ticket médio. A Zona Sul gosta mais desse estilo de som, a Zona Norte gosta mais desse estilo de som. Então você tem todas essas métricas para você fazer uma análise prévia. Você tem um algoritmo que abarca essa informação inteira e fala, isso pode é legal fazer. Demais. Eu acho porque é isso que a gente falou. Em tese, você fala assim, eu vou trazer o Rolling Stones para o Brasil, vou levar em BH. Vale a pena ou não vale? Enche ou não? Né? É um negócio interessante. Você está falando disso, falando, por exemplo, do Michael Bublé, que é um cara que eu adoro, a turnê dele do ano passado no Brasil. Eu fui em todos os shows. Teve São Paulo, teve Rio. Nós encontramos. Em Curitiba. Em Curitiba. Eu fui nos 3 shows. O Rio, você vê, foi feito lá na Junense Arena, abarrotado, cantando, dando aquele sentimento. São Paulo já foi Aliança, estava cheio ali, mas a arquibancada não te dava a sensação de estar cheio. Não sei quantos ingressos venderam. E menos ainda em Curitiba, na hoje chamada Liga Arena do Atlético Paranaense. Né? É uma coisa interessante. Um lugar maravilhoso para ter show. Talvez talvez um ou outro pode ter sido mais cheio, mas o que deu a melhor sensação foi o do Rio, que era todo fechado. E é muito interessante porque você tem a dimensão, né? Se você, tem uma coisa que acontece muito, a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Que é o seguinte, hoje a gente tem muitos dados em qualquer área, que a gente aprendeu em tudo. É porque como tudo tem muita coisa digital, você tem muitos dados. Então você consegue dimensionar, você fala assim, qual que é o público médio do Michael Bublé, sendo que no Brasil você tem assim, beleza, então, ok, eu preciso de um lugar de 40 mil, aí eu falo assim, eu não tenho informação suficiente para saber se vai vender 10 mil ou 30 mil, então eu ponho no lugar de 40. Mas você alugar num lugar de 40, que é um estádio, é caro. Hoje o estádio mais caro do Brasil para você fazer esse tipo de evento é o Allianz. Entendeu? Então, assim, eu estou falando isso porque o Skank fez a turnê de despedida, a gente olhou algumas coisas e tal. Então, é legal você juntar, é o que eu falo, o feeling da pessoa com a experiência de uma pessoa especializada no setor, junto com os dados. Claro. Não é você falar assim, não, agora eu tenho análise de dados, então eu não preciso mais do especialista. Eu falo, não. Ela auxilia. Você junta os dois, junta os cabelos brancos, né? A experiência com os dados para você ter certeza na tomada de decisão. A barreira do análise de desempenho no futebol foi exatamente essa. Eu lembro que quando a gente começou a acontecer, algumas pessoas ficavam assim, o futebol não existe na planilha. Eu falo, não é que é isso, ela auxilia a tomada de decisão. Demais. Ela minimiza erros. São coisas distintas de você falar, estou me baseando nisso aqui. E às vezes te ajuda a tomar decisão nesse aspecto, né? Que é o filme Moneyball. Exatamente. E tem essa discussão, né, entre os olheiros tradicionais. Exatamente. Só que ali o Moneyball quis dizer que eles prevaleceram na planilha, né? Sempre. Agora aqui eu concordo que a gente busca essa junção com base no que os dados querem, porque às vezes é isso. O olho pode até errar se você não for um especialista. Eu falo que o futebol tem essa característica, né, Henrique? É o PPP do futebol, que é política, paixão e palpite, que estão envolvidos no futebol brasileiro. O palpite, o cara que assiste o jogo 2 vezes por semana na TV, que não tá nem no campo vendo a ocupação de espaço, ele tem certeza que ele sabe tudo de futebol, que ele escala qualquer time, que o técnico escalou errado. E o futebol a TV é uma janelinha de um pedaço só, né? Bem restrito, por sinal. Exatamente. Eu falei isso quando a gente falava um pouco de Barcelona aqui, alguns jogos do Messi que eu vi, o tanto que ele não corre, mas que ele é extremamente inteligente e bem posicionado. O Messi não dá um pique para pegar a bola. Para quem é cruzeirense, sabe quem era assim? Olha que coisa velha, né? Barba branca, cabelo branco. O Alex. Sim. Não, mas aí eu lembro, em 2003 eu tava lá direto também. Né? O Alex, o Cruzeiro fazia 2-0, ele parava. Tá bom, vamos me poupar pro próximo, né? Já fizemos o que tinha que fazer. É a inteligência de saber jogar. Ele ficava meio na lateral, até olhava assim no Mineirão Velho, ficava na lateral mais próximo ali dos camarotes ali, ele ficava ali. Maldonado distribuindo a bola, protegendo ali atrás, 2-0, tá ótimo. Aliás, eu tive recentemente, e até clubismos à parte,
eu estudei com o filho do Reinaldo, do Atlético, que foi um grande jogador, talvez o maior ídolo da história do Atlético. Eu falo para ele, assim como eu sei que no Cruzeiro o pessoal discute entre Tostão e Dirceu, eu sou Dirceu, não, amo Tostão, mas quando você tem que escolher um, eu escolho o Dirceu. Mas olhando, eu ficava brincando com o Reinaldo. Eu falei, Reinaldo, quem diria que você fazia gol de cabeça desse tamanho aqui? Mas falou, é saber posicionar bem, é pegar o tempo da bola a hora que ela vem. Então são fundamentos básicos que hoje você só vê isso o cara que tem força física conseguir fazer, né? Fundamentos básicos que talvez faltem hoje. Ficava imaginando hoje esses jogadores no futebol físico e corrido como é hoje, como é que se a técnica ia conseguir prevalecer, né? Que eu sei que é de ver futebol há tanto tempo, né? Eu acho que tem um eu adoro números, né? Essa coisa assim, quanto se corria na Copa de 70? 7 quilômetros. Quanto se corre na Copa de, sei lá, 2022? 11. 11, né? Se for pegar a média, tem jogador que faz 12, talvez 10. Média. Então, assim, a ocupação do campo aumentou muito, né? Sim. Então, essa ocupação, por exemplo, assim, se você parar para pensar em termos de regra, né, tem que mexer na regra do impedimento. Porque o futebol tático, ele espremeu muito o jogo. Uhum. E aí, voltando, quando você está no estádio, né? Você vê um jogo na Europa, você viu muito mais do que eu. Cara, é um bloco, né? Você vê os 20 jogadores fazendo assim e fazendo assim. No futebol brasileiro melhorou muito com os técnicos estrangeiros. Mas o jogo no Brasil ele ainda é espalhado. Então, por mais que tenha aumentado a ocupação, mas o jogo ainda é espalhado. Então, assim, eu acho que tem que mudar isso. Bom, esperamos, né? A gente está vendo que eles estão atentos às coisas novas aí, eu acho que vai acontecer. Pessoal, vamos voltar já aqui no próximo bloco, vamos continuar falando. Eu falo que os 3 assuntos aqui se misturam, a gente nem reparte. Futebol, música e inovação, são as coisas que a gente gosta de falar, esse bate-papo aqui com o Henrique Portugal, que é expert nos 3, e a gente vai falar muito disso daqui a pouco. A gente volta já. Se dentro das 4 linhas os acréscimos estão cada vez mais longos, por aqui a gente aumenta um bocadinho também. Porque quando o jogo tá bom, o que a gente mais quer ver é bola rolando. Então anota o acréscimo aí, viu, juiz? Todos os dias tem mais meia horinha de 98 Futebol Clube. É verdade. Mais notícias, mais polêmicas, mais entrevistas e, é claro, muito mais zoeira. E essa aí, meu filho, não tem limites. Aqui nesse programa é zoeira demais. Até porque a gente não consegue ganhar todas sempre, mas a gente sempre pode se divertir mais. 98 Futebol Clube, agora com 2 horas e 15, não, 2 horas e meia de duração, é isso. É de segunda a sexta, de 11h30 às 2 da tarde, aqui na Rede 98, porque você precisa torcer. Tamo junto! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Março? Por que não março, abril, maio, junho? Afinal de contas, gente, todo dia é o Dia da Mulher Internacional, nacional. E mulher, não se apega somente a uma data, seja você. Se cuide, se ame, se beije, se namore, se valorize, se respeite, se perdoe e, acima de tudo, se permita ser mulher de janeiro a janeiro. E viva as mulheres! Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Uma mulher voando em um avião de 2 lugares, só ela e o piloto. Ele tem um ataque cardíaco e morre. Desesperada, ela começa a gritar. Mayday, Mayday, socorro, meu piloto teve um ataque cardíaco e morreu. Eu não sei como pilotar, por favor, me ajude, eu tô aqui no rádio. Ok, esse é o controle de tráfego aéreo, te escuto bem alto e claro. Agora me dê a sua posição, a sua altura e posição. Eu tenho 1,68 m, eu tô no banco da frente. Ok, agora respira fundo e repita comigo. Pai nosso que estais no céu...
Olá, pessoal, estamos de volta aqui com Fala Campeão, o talk show da Rede 98, reeditando um bom papo, que acho que a gente não está falando nada do que a gente falou da outra vez, é bom que tá tudo novo, né? Tudo com Henrique diferente, Portugal, falando de futebol, música, inovação e outros assuntos mais, né, Henrique? Vamos voltar do futebol, que foi onde a gente parou, então. Vamos Eu sei lá. que é um tema que você adora falar sobre, né? É um admirador. Tem conseguido frequentar estádio agora ou tá difícil ainda? Eu fui, qual que foi? Fui no Cruzeiro América. Tem uma coisa que eu frequento estádio tem muito tempo, né? E é interessante você ver a mudança comportamental da torcida. A torcida do Cruzeiro, há 20 anos atrás, era uma torcida chata. Reclamava, né? O Cruzeiro ganhava título e tal, não sei o que, a torcida reclamava. Bastava perder 2 jogos seguidos que o estádio esvaziava. E hoje é completamente diferente. Impressionante, assim, a paixão. Você vê o estádio cheio, o Cruzeiro América, o estádio estava lotado. Tá enchendo bem. Tá enchendo bem e o time ali na famosa Na Tauba própria- da Beralda, né? Na própria Série B foi assim, né? A torcida Pô, foi muito essencial. legal, muito, né? E você vê que eu acho que um pouco de, é até estranho falar isso, um pouco de sofrimento. Às fez- vezes, mas as grandes mudanças na vida são na dor e no amor, né? A Às gente vezes, não aprende de novo, né? É o famoso no pain, no gain, né? Que é na sem dor sofrimento vai. não se ganha, não se aprende, né? As vitórias, elas ensinam pouco, né? As derrotas ensinam muito mais. sem dúvida nenhuma. Então eu acho que a Série B ensinou muito para a torcida que a presença dela no estádio é extremamente importante. Tanto que rarissimamente você vai ver um time sem torcida prosperar desportivamente, né? Vai existir? Vai, mas geralmente vai prosperar o investimento, mas tem investimento o time de torcida. É difícil um time sem torcida. Já falando de time de torcida, por exemplo, em Manchester tem 2 times. Tem o United, que eu acho, se não me engano, até hoje é o maior time do mundo, né? Por causa do mercado asiático, eu acho. Não tem uma história dela. É ali pau a pau com o Real Madrid, ali. eu acho. Mas eu tenho de números clássicos, assim. Tô falando da turma também que viaja e tal. E tem o City. O City foi comprado, tinha uma torcida pequena, é o time dos Gallagher, os irmãos Gallagher lá do Oasis, e era um time pequeno. Olha a potência que virou o time, mas demorou quanto tempo? Sei lá, 15 anos para fazer isso? Não é só o Guardiola ter ido para lá. Mas é porque começou virou um antes. time mundial, né? Talvez em Manchester você ainda prevaleça o torcedor do United, né? Mas, que, aliás, os Gallagher estão devendo um show pra gente, né? Porque se ganhasse a Champions League, eles prometeram que iam fazer um show. É mesmo? Eu sou fã deles, fui no show do Liam passado e tal. Já fui no show dos dois também. Eu acho que, inclusive, o Liam tá pra fazer alguns shows cantando no repertório do Oasis, mas sem o Noel. Não, ele fez, eu fui ano passado. Fez? Ano no Rio de passado? Janeiro. Porque eu li agora. O Noel fez a banda dele, o Noel Gallagher's and Flying Birds, um negócio assim. Eu fui no show que eles abriram uma turnê do U2 na Europa. Foi, eu isso fui em mesmo. 2017. Isso. Abriram aqui também depois. Mas o Liam tá fazendo um repertório que ele canta algumas músicas do Oasis, sim, mas tem a dele. Mas não é aquele Mas que eles o Liam... estão devendo o show. Estão devendo, que eles prometeram se o City ganhasse. Vamos ver, o Cruzeiro, campeão da Libertadores, Skank também vai fazer um showzão pra nós ali Pô, depois. imaginou? No Mineirão, igual aquele último. Aliás, eu te fiz essa pergunta da última vez, e futebol e música, né, a gente sempre misturando, mas você que sempre esteve ali na arquibancada, como a hora que você chega naquele último show que vocês desceram e a torcida, que eu vou dizer, a torcida do Skank, Pô, insana, bonito, né? o tanto que foi bacana. Muito legal. Deve dar um negócio dentro do coração ali que você fala, pô, é o sentimento do cara que vai bater um pênalti, tem 60 mil pessoas gritando meu nome, porque ali foi sensacional, né? É interessante porque a gente fez um show em 2010 no Mineirão, que tem um registro, né? Aí que a gente chama que é o DVD do Mineirão e tal. Aí depois de 12 anos, a gente falou, pô, vamos fazer um registro final e tal, vamos. Em que lugar a gente faz? Falei assim, olha, se a gente começou em BH, é legal fechar em BH, né? Foram 54 mil pessoas, não tivemos uma ocorrência policial, nada. Domingo à noite. Domingo à noite, não foi no sábado, sexta-feira, um domingo à noite. E a maioria das pessoas que estavam lá são pessoas que a gente fala que são cúmplices, não são só fãs, né? E sabiam todas as brincadeiras, os truques, as coreografias, né? Imagens assim maravilhosas. E é uma forma da gente agradecer, né? Todo o carinho que a gente sempre teve do público mineiro,
que quando a gente começou, levou a fitinha, levou o CD para as praias do Espírito Santo, para as praias do sul da Bahia, para os amigos do interior, para o litoral, para Cabo Frio, né? Esses lugares todos e tal. E eu tenho esses números até hoje. Na turnê de 93, foi a primeira turnê depois que a gente já tinha assinado pela Sony. Aí falando até de empreendedorismo, né? O que nos viabilizou para que a gente continuasse tocando e viajando pelo Brasil foram 60 e poucos shows que a gente fez em Minas Gerais no ano de 93. A maioria dos shows foram em Minas Gerais, em 93. E isso nos possibilitou ter sempre recurso, estrutura para viabilizar a divulgação que a gente estava fazendo pelo Brasil. Aí em 94 a gente gravou o Calango, obviamente uma grande parceria, tem muito artista que reclama de gravadora. Eu não reclamo de gravadora, ninguém te obriga a assinar contrato, né? É igual o jogador que reclama de time. E um depende do outro, né? Depende do outro. Assim, você faz a sua parte, eu faço a minha parte. Exatamente. Então, se você não leu o contrato, é famoso, sinto muito. Eu fiz uma proposta, você aceitou? É isso aí, você tem que cumprir sua parte, eu cumpro a minha. E é assim as relações. E aí a Sony fez um trabalho maravilhoso, divulgando o Skank, os programas de televisão, a gente rodando o Brasil. E aí, essa turnê de despedida, a gente... É interessante porque o Brasil de 93 é um Brasil completamente diferente de 2023. Quando eu falo isso, óbvio, são 30 anos depois. Eu falo, não. Eu estava lendo até uma matéria econômica essa semana, falando dos números, os próximos 10 anos no Nordeste. Que o Nordeste será uma potência. Aí eu falo assim, isso eu vejo viajando. Você vai para Fortaleza tem uns lugares que você fala assim, cara, sensacional. Passou Belo Horizonte, inclusive. Parece... Já há um tempo, né? Já há um tempo, parece. Né? Parece, tem um pedaço ali, parece Miami, cara. Só as SUV, os prédios maravilhosos. Você vai em São Luís do Maranhão, que por causa da Vale, tem umas coisas, tem um bairro que parece o Belvedere aqui de Belo Horizonte, entendeu? E quando a primeira vez a gente foi em São Luís tinha, bicho, um hotel. Eu tô falando, um hotel bom há 30 anos atrás. Então, Belém, Salvador mesmo. Então, você fala assim, cara, como mudou, né? Aí você vai, por exemplo, em Camboriú, com essa história do desenvolvimento imobiliário lá. Poxa, é uma cidade maravilhosa, extremamente bem estruturada. Aí você fala assim, as pessoas, vim para o Sudeste, tal. Fala assim, olha, se você está pensando nos próximos 10 anos, você tem ótimas opções no Brasil para que você possa ter uma estrutura familiar boa, um bom trabalho, desenvolver novas ideias que não sejam no clássico Sudeste, porque o futuro do Brasil realmente tem muita coisa que é fora do Sudeste. Não tem dúvida não. Rodando bastante a gente vê isso também. A gente vê isso, aeroporto, cara. Aeroporto, destino turístico, igual você falou, sobretudo os que tem, os que não tem esse tipo de exploração. Você pega o Pará, que você tem a parte do minério, né? Enfim, você vai para partes específicas assim do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que o momento que vocês pegaram também foi muito significante, sobretudo para o artista, Henrique, porque a turnê de despedida seria, talvez, acho que em 2021, quando vocês anunciaram. Isso, seria em 20, Vocês pegaram o pós-pandemia, né? Isso para o setor de eventos. Foi uma explosão, né? De uma forma geral. E outro dia bati um papo aqui com o Rogério Romero, nosso nadador olímpico, que hoje é o gerente de esporte do Minas, e ele contando tanto que a pandemia, a gente falava de saúde mental, afetou os atletas também. Demais. Né, em si. Então, eu imagino pro meio musical, que você falou, o convite que estava vendido, a interação que você tinha com o público, de repente você se vê trancado dentro de casa, veio live, beleza, mas live não substitui, pode ser até legal, mas não só a questão econômica. Foi um soro no sangue, assim, né? Não só a questão econômica, mas o mental, sobretudo, né? Eu acho que foi um aprendizado. Eu imaginava que o ser humano, de uma forma geral, aprendesse mais. Com a pandemia não aprendeu, não esqueceu rápido. Né? Você viu pelas guerras, aí esqueceu rápido. Desculpa te cortar, eu vejo isso em avião, toda vez que eu viajo eu falo, se pode dizer que houve uma coisa boa, nesse tudo de ruim que aconteceu, a gente que viaja muito, acho que foi a educação do avião. Já acabou tudo, acabou para o avião, todo mundo levanta desesperado, bate mala na cabeça dos outros, não tem mais respeito, né? Então assim, só completando o negócio da turnê, a gente tocou, praticamente a gente fez uma campanha presidencial, porque a gente tocou literalmente de Manaus a Porto Alegre, num espaço de 6 meses, passando praticamente por todas as capitais. E o pessoal fala, por que fez um estádio em Manaus? Fala assim, olha,
tem algumas coisas, inclusive tem um livro bom, não sei se você já leu, mas eu estou lendo, que é a biografia do Elon Musk, né? E ele fala algumas coisas que, assim, tem alguns setores clássicos, assim, que você tem que pensar grande e de forma meio que impossível, para que você crie uma consciência que você precisa se desenvolver. Então, as pessoas reclamam dos estádios. Eu falei, tá bom, mas todas as cidades que tiveram jogos, eles reformaram os aeroportos e criaram bons caminhos, né, boas avenidas para os aeroportos. Isso melhora tudo nas cidades. Então, os estádios, ok, o Brasil fez muitos, podia ter feito menos. Mas o estádio de Manaus é maravilhoso. O estádio de Natal é impressionante. A Lenda das Dunas, nós jogamos lá, eu também fiquei impressionado. O estádio em Brasília, Mané Garrincha é um o louco. Mané Garrincha tem uma área de shows que a galera faz show dentro do estádio, faz show no anel exterior, que é uma área de shows que cabe 10 mil pessoas. O anel de camarotes pode virar escritório para trabalhar durante o dia, porque ali é um lugar central, ficou muito bem... Exatamente. Então você fala assim, olha, a imprensa quando quer falar mal, ela deturpa muito, eu falo muito isso, não é o caso aqui, mas que a gente não tem veículos de comunicação, a gente tem grupos econômicos. Então a gente tem que aprender a filtrar muito a informação e qual o veículo que você está lendo para você olhar e falar assim, não, essa informação está aqui, tá bom. Então deixa eu ler a mesma informação num outro veículo que tem um viés diferente, para você entender e você chegar à conclusão de qual é o pedaço dessa notícia que é realmente verdade. Então assim, a gente tocou em alguns desses estádios de Copa. Então, ok, exagerou nisso aqui, exagerou, mas viabilizou a cidade, reformou, facilitou para o agronegócio, facilitou para o desenvolvimento de outros negócios que as pessoas podem... Poxa, para quem é de Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha, aquele modelo baixinho, pequenininho, isso você replicava na maioria das capitais do Brasil. Eu estou falando de Florianópolis a São Luís do Maranhão. Hoje todos os aeroportos, quase todos eles, têm finger, todos estruturados, tem área de vento, então você pode chegar, você pode ter lugares para você trabalhar, tudo bem estruturado. O que foi isso? Uma boa parte foi a Copa do Mundo. Verdade. É um legado que às vezes as pessoas não enxergam, né? Então assim, é legal você pegar a informação e entender direito. Claro. E para o entretenimento, a maioria virou lugar de show. Você falou sobre a informação, isso é interessante, né? É o que a gente brinca. Também tem algum desses livros que a gente vê de estatísticas que a gente gosta e que eu adoro, que ele coloca, você tem duas formas de dar notícia, né? Então você pega uma cidade tal, ela teve 100 homicídios. Então a cidade tal teve 100 homicídios no ano passado. Esse ano. Mas se o ano passado ela tivesse tido 150, você pode dar notícia como a redução da taxa de homicídio. Você tem duas formas de dizer. Reduziu ou você está querendo dizer há muitos homicídios? Aí depende do que você quer informar, a forma que você quer dizer. E infelizmente a maioria quer fazer o sensacionalismo que vai na dominação da negatividade, né? O ser humano sempre teve isso, mas eu acho que a gente está numa fase muito chata, né? Da informação, né? Qualquer portal que você entre, eu diria que em torno de pelo menos 30% ou 40% fala de alguém que morreu em algum lugar. Pessoa que não tem relevância nenhuma, uma notícia pequena, coisas que são ruins, mas que acontecem em todas as cidades. Mas tem alguém, um irmão ou parente de alguém conhecido, de alguma influência que morreu por algum motivo que você fala assim, isso é um motivo local ali da cidade, mas vira a capa do portal. Fala assim, pô, mas será que a gente vai ter que viver daqui para frente dessa forma? Então eu mesmo, porque somos de seleção natural, eu tenho parado de ver muita coisa que eu gostava de ver, muito por conta disso. Evitado, né? Porque aí você pela foca no qualidade, que você quer. A qualidade da informação tá rasa demais. Vamos focar no que você quer, que é muito melhor. E no momento triste, igual atual, né? Você vê, eu falo só as rodas de boteca, a pessoa... Outro dia eu vi falar, você é Israel, você é Hamas. Falei, pô, para, eu sou paz. Eu não sou nenhum nem outro. Pô, a gente quer que... eu sou cruzeirense. Eu quero que o negócio se resolva. Aí começa aquelas discussões filosóficas de um problema mundial aí, que é o que você falou. Dependendo de qual que é a mídia que você vai ver, você tem um lado e tem outro, aí um quer jogar um contra o outro, pô, é complicado, concordo com você. E as nossas leituras aí todas, elas nos ensinam aí a lidar com esse mundo de desinformação. Qualificar a informação, né? Entender realmente o que é importante ali naquela notícia, né? Bom,
Voltando então ao nosso tema que eu gosto muito, o inovação. O que mais de projeto legal aí que você está fazendo agora? Você já me contou os sócios músicos aí que vocês têm como se fosse um fundo de investimento, né? Em quem pode crescer. Essa questão da predição dos shows. O que você vê de tendência que eu adoro te ouvir aí para falar agora? Tirando que a gente vai falar que o Rolling Stones está gravando um CD nessa altura do campeonato, lançando... Cara, e um CD maravilhoso, viu? Se você gosta de rock, merece. Os caras, sei lá, tem 30 anos que não lançavam um disco tão legal. Mas na tecnologia, né? Igual, aliás, a gente começou a falar um pouquinho de gravadora. Hoje já não são tão importantes como foram lá atrás, igual você falou, né? Um novo cenário tomou conta e hoje que, aliás, tem aquele... gostando ou não, mas tem aquele ótimo seriado do Spotify também disponível no Netflix. Muito que bom. Conta Aquilo é uma verdade mesmo. Eu conheço aquela história. Aconteceu. Cheguei a negociar com o Spotify quer dizer, a minha empresa, né, que eu era sócio, eu era investidor, era uma plataforma de stream. Antes do Spotify entrar no Brasil, a gente chegou a negociar com eles lá na Suécia. Mas depois eu descobri que, na verdade, ele estava prospectando para saber como é que era o mercado brasileiro. Normal, talvez eu fizesse a mesma coisa. Assim, eu acho que o mundo, a música, vou falar da música, né? A música, qual que é as pontas da música, né? É o artista e o consumidor final, né? Aí, dependendo da tecnologia que está disponível, você tem uma cadeia de intermediários que cumprem, né, seu papel, né? Quando a gente tinha o modelo físico, que era o vinil, que era o CD, você tinha aí a fábrica de CD, ou a fábrica de vinil, a gravadora, o atacadista, as lojas, o varejista, para poder chegar no consumidor. Hoje, como a gente não... eu falo que a música era arte, virou produto por causa do vinil, e hoje virou serviço, porque hoje você assina alguma coisa para você ter acesso às músicas. Você não tem mais, não é patrimônio, né? Você não compra mais. E com isso a cadeia de intermediários mudou completamente. Então hoje você tem algumas plataformas de streaming no meio do caminho, que seja só de áudio, que o mais relevante no mundo é o Spotify, mas aí quando você fala de vídeo, o mais relevante no mundo é o YouTube. Você tem as outras plataformas, né? Aí você pode falar de Amazon, da Apple, você pode falar Netflix, você pode falar de Paramount ou outras, né? Na verdade, não dá para você assinar todo mundo, né? Elas estão, inclusive, se juntando para ter volume maior, para que você tenha escolha aí 2 ou 3 assinaturas para fazer. E aí, voltando em documentário, tem muito legal, que é exatamente do Manchester City, que falando sobre isso, e que o Noel Gallagher entra no vestiário e a turma cantando uma música do Oasis no vestiário. Então eu vejo assim, a tecnologia, ela vai, e ela mudou. Aí no caso da música, nós somos dependentes da tecnologia para escutar música. A cada momento a gente está usando um equipamento diferente. Antes eu usava uma radiola e botava o vinil. Depois o aparelho de CD e colocava o CD. Depois virou os iPods e que blá, 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 blá. Você botava assim, eu tenho 15 mil músicas nos meus aparelhos. Hoje, através do seu celular, você assina isso. Acabou, resolveu. Exatamente. Então, isso, em compensação, isso vai mudando a forma como se produz música. Né? Isso tem até no futebol, né? Por exemplo, eu conversando com... O bom é que eu vou misturando todos os assuntos. Mas bom, a gente tá aí para falar disso. Jogador de vôlei que não vai numa jogada porque ele sabe que se ele for e se ele tiver a chance de errar, ele prefere que aquele dado negativo vá para o outro jogador e não para ele. No futebol já deve ter isso. Eles falam, tem a lenda, né, com o jogador, às vezes o técnico pergunta, por que você não fez aquilo? Porque se eu tomar amarelo, eu perco ponto no Cartola. Mas tem essa lenda. Mas é fácil. Tem um livro, que inclusive quem me indicou foi o Gabriel, que é o CEO do Cruzeiro, que chama Soccernomics. Sim, muito bom. E ele fala sobre a possibilidade, que ele chama, acho que estatisticamente, inclusive quem desenvolveu isso foi a turma do City. O corner para dentro da pequena área ou corner na marca do pênalti. Qual que é mais eficiente você, né? Para o jogador é mais plástico quando o cara bate o escanteio aberto e ele tem a possibilidade de dar uma cabeçada de longe ou pegar uma bola e fazer isso. Mas estatisticamente é você botar no bololô da pequena área, a bola bater em alguém e entrar. Só que normalmente é um gol feio, né? Então a gente hoje tem muita tecnologia e no caso aí voltando à música, a música mudou, por exemplo. A música hoje em dia ela tem que ser menos de 3 minutos,
porque as pessoas que escutam nas plataformas de streaming são muito ansiosas. Se a música demorar para começar, elas pulam a música. Isso é chamado de skip rate. Então isso muda a forma de você produzir e compor as canções. Se hoje o Renato Russo apresentasse Faroeste Caboclo, todo mundo ia fazer louco. Cancela isso aí. Provavelmente, para essa geração mais nova, não funcionaria. Isso está voltando à década de 50. Porque a década de 50, o suporte físico que tinha era só o compacto, que era um disco de vinil pequenininho, que o máximo que cabia de cada lado, eu acho que era 3 minutos. Então os caras tinham que fazer a música em 2 minutos e meio. Por isso que as músicas do início da carreira dos Beatles, as músicas de Elvis Presley, são todas com 2 minutos e meio, curtas, porque era a tecnologia disponível. E hoje a tecnologia disponível tem essa elasticidade, mas em termos de consumo, te obriga praticamente a fazer uma música mais curta. Então, isso em todos os negócios. No carro elétrico você tem isso, no futebol você tem isso. Mas é curioso que é o que você fala. Aí você tira um pouco, porque o que é a música? É a arte, é a inspiração do compositor, né? Produzir algo que ele está inspirado naquele momento. E de repente ele fala, pô, eu estou limitado pelo tempo, porque hoje isso aqui não vai vender. Né? Então, ou seja, eu tenho que me inspirar para fazer algo, mas diante do padrão que o mercado quer consumir. Aí tem uma coisa, eu tô até para escrever, na verdade eu já escrevi a coluna e eu vou colocar qualquer dia desse lá no estado de Minas, que eu falo que é a arte funcional. O que eu falo que é a arte funcional? Com essa quantidade de robô que a gente tem, de inteligência artificial, o ser humano, ele de certa forma, assim, o que for repetitivo, ele não será feito pelo ser humano, ele será feito por alguma máquina ou algum software. Então, ele tem que aprender a ser criativo. E o ideal é que ele não aprenda a ser criativo no seu trabalho ou na sua empresa. Que ele aprenda a ser criativo, porque quando eu falo aprender a ser criativo, é exercer um momento de expressar uma liberdade para que você possa criar algo inovador. E é legal que ele faça isso numa outra área. Então eu falo assim, poxa, aprenda a se divertir. Às vezes a diversão, você vai encontrar alguma coisa que você pode colocar no seu trabalho e que vai ser inovador. Então aprenda a tocar um instrumento, aprenda a pintar. Eu falo que todo vendedor tinha que fazer um curso de teatro, para ele poder entender qual a relação dele com a pessoa que ele está vendendo o produto. Então eu falo que a arte, de uma certa forma, aí misturando essa parte da necessidade da criatividade, falando de design. Aí quando a gente fala de design, a gente está falando de Apple, a própria Tesla tem isso também, tem muita coisa disso. É você ter um design que seja funcional e que a pessoa olhe para aquilo e faça, que lindo. Antes de entender a funcionalidade, seja objeto de desejo. Né? É a briga eterna do arquiteto com o engenheiro, mas que hoje é necessário que eles se entendam. Assim como a parte de design de produto precisa entender qual a tecnologia disponível para que ele possa fazer com que aquela beleza que ele produziu seja funcional. E isso eu falo que a arte, ela se tornando funcional, ela passa a ser mais útil na sociedade para ela, inclusive, ser consumida de uma forma mais fácil. Verdade. E hoje essa parte de consumo e arte, Henrique, eu acho interessante como que essas plataformas também, ela acaba te incentivando de alguma forma. Eu vou lá ver um filme no Netflix de guerra, quem viu esse filme também viu, e me dá um monte de opção, que várias vezes aquilo não tem nada a ver do que eu vi. Aí o cara vai lá escutar o Skank, aí vai assim, ó, se você escutou o Skank, você vai ouvir Paralamas, talvez, ou Cidade Negra, né, umas outras coisas. Esses algoritmos aí, você acha que existe, eu não sei se você nem poderíamos responder isso, pode existir uma certa manipulação para empurrar algo de que a plataforma quer, ou realmente eles pegam por isso? Ah, não, porque como o filme de guerra tem morte, tem não sei o que, eu acho que qualquer coisa de guerra você vai querer assistir. Ou eles falam assim, não, vamos dar uma empurradinha nos filmes aqui que nós temos interesse de empurrar. Toda vez que vai lançar um filme novo, de alguma sequência, você pode colocar em qualquer plataforma de streaming que eles estão lá em relevância, os antigos. Por exemplo, John Wick 4, que saiu aí agora. Vai estar o 1, 2 e o 3 lá. 1, 2 e o 3 lá em cima. É negócio aquilo ali. Mas o que eu vejo muito dos algoritmos é que eles... existe nos últimos 10, 15 anos, fala assim, você tem que pensar fora da caixa, você tem que pensar fora da caixa. Não, os algoritmos querem te colocar dentro da caixa. Deles, o tempo inteiro. E o ser humano gostou disso. O ser humano, eu falo... Facilitou, né? Não, o ser humano, ele fala assim, eu quero uma coisa diferente. Não quer, não. Você quer diferente, mas não é muito, não. É só um pouquinho.
Então, por isso que eu falo, se esse cara gosta disso, isso aqui é um pouquinho diferente. Então, eu vou oferecer para ele. Em compensação, isso para mim é bom porque na hora que eu for fazer minha próxima negociação, eu falo assim, olha, eu tô com informações aqui que eu tenho esse volume de pessoas que gostam do que você quer me vender. Então, vamos fazer um negócio? Então, assim, o ser humano, eu falo que é a diferença do vujadê pro déjà vu. Não sei se você já viu isso. O déjà vu é aquele negócio, pô, eu já vi isso. Já vi isso. O vujadê, você fala assim, cara, isso é legal, isso é diferente, mas parece que eu já conheço. Entendi. O ser humano é muito isso. O tanto que a lista top 10 influencia a gente, né? Exatamente. Você olha lá, a gente adora listas. Fala que a gente é dependente de referências. Algum amigo fala alguma coisa, naquele site que você conhece, que você fala assim, já estou aqui mesmo, gostei dele, deixa eu ver aqui. Então, assim, os algoritmos nos jogam para o que eles interessam, mas na maioria das vezes a gente fica feliz com aquilo. É verdade. Bom, e já que nós estamos finalizando e estamos aqui com o Henrique, eu falei de coisas tão legais. Futebol não vou nem falar mais, porque se eu falar aqui, você falar agora, você vai falar, não, assiste o Cruzeiro, que é a melhor coisa do mundo. Hoje, o que está tocando no Spotify do Henrique? Cara, coisa interessante, né? Como eu tô com essa coisa da carreira solo, e meu instrumento é o piano, eu tenho escutado muitos pianistas, né? E Michael Bublé é um cara que, para mim, é uma referência, o posicionamento dele, muito claro, em várias coisas, né? Porque quando hoje em dia a gente olha para um artista, você procura saber o que ele faz em volta, né? Então, o Jamie Cullum, que é um pianista inglês. Adoro ele. Fez um show aqui no Arena Hall uma vez, eu não consegui. Eu gosto muito dele. Exatamente, eu gosto muito dele. Ele tem uma regravação de High and Dry do Radiohead que é muito bonita. Tem várias, cara. Ao vivo. Ele é muito bom, muito bom. E então eu tenho escutado assim, música brasileira dos anos 60, 70, Sérgio Mendes, sabe, que é um ídolo, uma referência para mim. Eu tô sentindo falta, não sei se o algoritmo tá me mandando, daquele seu pianinho com a taça de vinho, você tem feito menos, que você estava fazendo mais, agora você tá viajando muito, tá fazendo menos? Eu tô sentindo falta, você fazia com mais frequência. Você sabe que eu tenho um show que eu já fiz algumas vezes, e que eu tô a fim de voltar a fazer, que eu falo assim, pros lugares, eu falo assim, gente, me dá só um piano e um painel de LED. Acabou. Que é mais ou menos aquele negócio, eu vou tocando as músicas conhecidas, falando fatos da vida. Aí eu chego para as pessoas e falo assim, esse eu adoro fazer. Essa aqui é a Câmara da Verdade, né? Essa aqui. Que eu adoro fazer, que é o seguinte, eu tô no show e tal, tô lá tocando, eu falo assim, olha, eu vou tocar uma música aqui, eu quero ver se tem algum corajoso aqui que quer subir aqui no palco para fazer uma declaração de amor para sua esposa, para o seu marido, o que seja. E eu me sinto às vezes surpreendido, porque tem umas declarações, uma vez eu fiz um show em Goiânia, que o cara fez uma declaração tão bonita, aí eu parei, olhei para ele e falei, cara, me deu inveja, viu? Eu queria ser assim. Eu queria. Mas você tá devendo um show desse para nós aqui em BH, então. Vamos organizar. Vamos fazer um piano e voz com um painel de LED para lembrar de coisas da vida, coisas boas da vida, né? A gente que já viveu tanto, passou dos 40, a gente já viveu muita coisa. A gente quer se divertir, quer ser feliz, né? Então, fica esse compromisso com a gente aqui. Fechado. Obrigado, então, Henrique, por mais um bate-papo. A gente, em breve, vamos ver aí, Solar Big Band com certeza vai tocar, então, até o fim do ano. Vamos nos encontrar nesse show, que eu certamente, como fui das outras vezes, irei. E ele sai com o compromisso de fazer esse show no piano aqui. Obrigado, Henrique. Que é isso, um prazer, Nosso campeão, mais uma vez. Se Obrigado deixar pelo 10 horas, a gente vai acabar falando aqui. Tá bom. Abraço. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Sexta que vem estamos junto mais uma vez com mais um episódio do nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Até mais.